O tema de hoje é Sinais dos Tempos, um planeta em transição. E eu vim dirigindo e olhando para a Lua e pensando, lembrando de Emmanuel. Que Emmanuel diz assim, que graças a Deus, que é a misericórdia divina, que nos sustenta em vida. Porque se fosse a justiça, a gente não conseguiria. Então eu fiquei pensando em Emmanuel e olhando para a Lua. E pensando que a gente está estagiando num planeta que ainda é de provas e expiações. A gente quer que se torne um planeta regenerado. Então, quer dizer que a gente só andou um pouquinho. De mundo primitivo para mundo de provas e expiações, a gente andou um degrau. Da gente para o homem de Neandertal, a gente andou só um pouquinho. Não em intelectualidade, até avançamos bastante, né? Avançamos muito na ciência, na tecnologia, mas em moralidade a gente ainda precisa avançar muito. Hoje a gente já não ataca mais o amigo com um tacape, mas a gente fere com a intolerância, fere com o egoísmo, fere com palavras mal colocadas, fere com sentimentos mal direcionados. Então a gente só andou um pouquinho, mas mesmo assim estamos nos esforçando nesse momento para tentar, né? Nós, primeiro, sermos pessoas regeneradas, regenerarmos o nosso coração, porque a regeneração acontece primeiro dentro da gente, para depois acontecer fora. Como dizem nossos irmãos orientais, os budistas especialmente, eles falam que é assim fora como dentro. É o yin e yang se complementando. Que o que está fora da gente reflete o que está dentro de nós. Então, para a gente conseguir avançar para o mundo regenerado, primeiro, cada um de nós tem que ser pessoa regenerada. Tem que colocar o amor do texto que o Denir leu em primeiro lugar na vida. Tem que conseguir pensar com amorosidade, agir amoroso, se colocar de maneira fraterna. Para a gente conseguir tudo isso, para a gente conseguir se tornar regenerado e a gente conseguir viver numa terra regenerada também, que vai refletir o que nós somos. Até lá, a gente ainda está num planeta expiatório. E mesmo assim, Deus nos dá uma lua linda. Nos dá um planeta lindo, um lugar maravilhoso para a gente viver. Por isso que eu lembrei muito de Emmanuel, quando ele fala, graças a Deus, que é a misericórdia de Deus que nos mantém aqui. Então, apesar de tudo, da nossa pequena caminhada, do nosso pequeno desenvolvimento, às vezes da nossa recalcitrância em tentar aprender, às vezes a lição vem tantas vezes para a gente e a gente não quer aprender, não quer enxergar. Apesar de termos alunos que andamos tão indisciplinados no passado, né? Agora não. Agora a gente está decidido a aceitar o caminho do trabalho e do bem servir também, porque a gente descobriu que não tem outro. Não há outro caminho que não seja esse. Então a gente decide, então, aceitar. Mas ainda assim, sermos alunos perderam bastante tempo no passado encarnatório, sem encontrarmos a via correta, que a gente só encontra agora, ainda assim Deus nos manda um planeta lindo, cheio de pessoas que estão como nós querendo aprender, e cheio de coisas bonitas. Se a gente conseguir olhar o mundo com os nossos olhos já regenerados, a gente vai enxergar o planeta lindo que Deus nos concede. Então, olhando para a Lua, eu lembrei de Emmanuel. Falei, olha só, um céu lindo, um dia lindo que foi hoje, que fez hoje. Um planeta lindo para alunos que, às vezes, nós, né, não somos tão lindos assim, mas Deus olha para nós e enxerga em nós não quem somos hoje, mas quem nós podemos ser amanhã. Essa é a coisa mais linda da misericórdia divina para nós. É que Deus enxerga em nós a semente do carvalho, a árvore que ainda não brotou, que não frutificou, mas que é uma semente que promete. Então, Deus aguarda a promessa que nós somos. Nós somos as sementes lançadas no solo da terra. Sabe aquela parábola de Jesus, o semeador? Sempre que eu a escuto, eu penso que a semente somos nós mesmos, sabe? Nós mesmos que estamos nesse mundo e que nós não nos permitimos crescer no meio do espinheiro, que o espinheiro eram aquelas coisas lá do mundo que nos arrastavam. Aquela semente somos nós mesmos, que permitimos que o solo árido das dificuldades abafasse em nós o Evangelho. Aquela semente somos nós mesmos. Mas aí chega um dia que chove. Que dia lindo que é esse. Nesse dia chove e a gente resolve, então, florescer. Aí nós seremos, então, a semente esperada por Deus. Uma promessa de realização. Mas, enquanto nos espera, Deus nos concede um lugar lindo para morar. A lição que nos guia hoje, Sinais dos Tempos, é dos estudos aprofundados da FEB. Uma lição muito interessante para esse momento que a gente vive. Quando eu li Sinais dos Tempos, eu lembrei logo de uma música, talvez você se lembre, é possível que se lembrem, do Gilberto Gil. Tem uma música que o Gilberto Gil fez em homenagem à beleza feminina. E ele termina dizendo assim, quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história. Ele fala isso porque, na década de 80, alguns de vocês vão se lembrar, teve o Superman, o primeiro, o inesquecível,
em que ele voltava no tempo para buscar Lois Lane, porque ela havia morrido. Então, ele agia naquele momento, mudando todo o cenário da Terra para ele conseguir reconquistar a mulher amada. Aquilo é Hollywood, tá, gente? Aquilo não acontece. Não adianta que não vai ter Superman fazendo a Terra girar ao contrário, isso não acontece. Mas é bonito da gente pensar. E quando eu pensei em Sinais dos Tempos, eu lembrei da música, porque muita gente aí fora ainda está esperando isso, sabe? Nesse mundo em transição, que é um mundo difícil mesmo, é um mundo complicado, um mundo de valores invertidos, tem muita gente ainda esperando que o céu se abra e que apareça um Salvador para nos salvar, sabe? Seria bonito, né? É romântico na música, é lindo a gente ouvir, é uma elegia à mulher, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. A mudança do planeta Terra não vai se dar assim, de maneira mística ou esotérica, ou algo acontecendo fora das leis naturais de Deus. Isso não vai acontecer. A mudança da Terra vai acontecer em nós, por nós e para nós. Nós somos os agentes, nós mesmos, habitantes da Terra, encarnados e desencarnados que habitam a Terra, nós somos os protagonistas da transição planetária. Nós é que precisamos fazê-lo acontecer. Então, às vezes, a gente critica tanto o mundo que está aí fora. O Sérgio Cortella é um filósofo magnífico que faz uma pergunta, numa das palestras dele, que eu gosto muito, diz assim, qual é o seu legado? Então, quando a gente pensar no mundo de transição, e nós tivemos a misericórdia de Deus de estar encarnado nesse momento, quando tantos espíritos queriam, né? A gente tem que pensar, qual é o nosso legado para esse mundo em transição? Qual é o tijolo que eu tenho colocado no muro da reforma no mundo? Esse é o nosso legado. Não precisa ser muito, tá, gente? Não precisa ser muita coisa. Aliás, o Chico Xavier tem uma frase bela que diz assim, Deus não pediu para a gente fazer... Jesus, ele fala de Jesus. Jesus não pediu para a gente fazer tanta coisa assim. Ele pediu que nós nos amássemos, como ele nos ama. E como é difícil, né? Como é difícil a gente aprender, na lição do Denis, a vivenciar o amor. Às vezes a gente até sabe, às vezes a gente até ouviu dizer, né? Do Evangelho de Jesus, da Boa Nova do Cristo. Mas como é difícil a gente conseguir pegar essa verdade linda, trazer para o terreno do nosso coração e vivenciar. Vivenciar. Porque é a prática do amor de Cristo em nós que vai transformar o mundo. No legado que o Sérgio Cortella nos pergunta, o legado pode ser pequeno, não precisa ser tão grande assim, mas é o nosso legado, nosso contributo para o mundo que está aí. Eu sempre gosto de lembrar a música dos Paralamas do Sucesso, né? Já falei para vocês que eles dizem assim, vamos consertar o mundo? Uma música linda, não vou cantar não, vocês não merecem, mas é linda. Diz assim, vamos consertar o mundo, vamos começar lavando os pratos. E é perfeito a gente pensar que a nossa modificação, é que nem os budistas também falam, que para a gente subir o Monte Fuji tem que dar o primeiro passo. Então, a nossa transformação pode se dar em passos pequenos, se esse é o tamanho da nossa perna, se é isso que a gente consegue fazer. Mas é preciso a gente fazer alguma coisa. Alguma coisa. Porque esse mundo que está aí, quando a gente olha e fala, que mundo difícil é esse? Um mundo com valores invertidos, onde às vezes usa-se pessoas e valorizam-se coisas. Então, é um mundo com valores tão invertidos, como nós mesmos que construímos. Nós, não os outros. Nós, sim, nós. E nosso passado reencarnatório. O que está aí é fruto de nós mesmos. Se a gente conseguir pegar esse mundo lindo que Deus nos concedeu por misericórdia para ser nossa escola e transformar num lugar de valores, às vezes, que nos doem, quando a gente olha, nos magoam, quando a gente observa que a gente ainda é capaz de fazer isso, vamos nos colocar no contexto como protagonistas para transformar. Para transformar. O mundo que está aí está errado porque nós erramos muito no passado. E se a gente conseguir acertar agora, a gente transforma o mundo num mundo melhor, né? Eu já falei para vocês a frase do Bob Marley. Gente, a gente está começando a palestra falando de Bob Marley, acho que a gente tem futuro. O Bob Marley tem uma frase linda, que eu amo, que ele diz assim, se todos se derem as mãos, quem vai pegar as armas? É da gente fazer a pergunta. Se eu trouxer para mim o Evangelho de Jesus, se eu sedimentá-lo em mim e aceitar o desafio de tentar vivenciá-lo todos os dias sem falta, em toda a minha encarnação, e você também, e ela também, e ele também, e nós todos, quem? 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 O processo de transformação começa em nós. É por isso que tem aquela música, né, que o Divaldo Franco tem tocado tanto, que a paz do mundo começa em mim, que a paz do mundo começa em nós. Verdade? Verdade. A transformação planetária começa em cada um de nós. A gente quer morar num mundo regenerado, nós precisamos aceitar o desafio de sermos todos os dias pessoas regeneradas. Sermos pessoas regeneradas significa assimilarmos amor e ética de maneira inderrogável em nosso coração.
Ética é assim, que nem o Sai Baba tem falado também nas palestras dele, Oriente afora, que aquilo que é errado segue sendo errado, mesmo que todo mundo faça. E aquilo que é certo segue sendo certo, mesmo que ninguém faça. O primeiro passo para a gente conseguir viver no mundo regenerado somos nós mesmos, assimilarmos no nosso coração a pedagogia das virtudes. A pedagogia das virtudes, que temos tentado agora nesse momento da nossa vida educacional levar para as crianças e jovens nas escolas, diz respeito a isso. De nós sermos, para depois nós termos um planeta melhor. E aí, começando aqui, a gente está apenas começando. O livro da FEB começa com uma frase linda da Gênese. É um alerta de Kardec para nós. Diz assim, nestes tempos, esse mesmo que nós estamos vivendo, esse tempo não se trata de uma mudança parcial, não. Nem uma renovação limitada a uma região só, ou a um povo, a uma raça, nada disso. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Quer dizer que o caminho, nesse momento, é a mudança moral em nós. Como humanidade, a gente já avançou tanto em termos de intelectualidade, muito, mas a nossa moralidade não avançou no mesmo compasso. E aí, nesse momento, o que a gente entende é que o amor é o caminho. É uma frase do Divaldo Franco, não há outro caminho. E a gente não viaja nessa encarnação para chegar, a gente viaja para cumprir o percurso. A chegada é o resultado da nossa encarnação, que é a nossa viagem no corpo físico, né? Nós somos seres espirituais, vivendo uma realidade temporária, transitória, que vai ser curta demais, não vamos ter ilusão, tá bom? Para alguns vai ser um pouquinho mais longa, para outros um pouco mais curta, mas é curta demais diante da eternidade que nos espera. Então, somos seres espirituais vivendo uma realidade transitória, uma viagem corporal que vai ser transitória. E, nesse momento, para a gente, a moral, que a gente pode traduzir como amorosidade, é o caminho. Não existe outro caminho para nós nesse momento. A gente precisa conseguir viver nesse momento para a gente cumprir a outra asa. Você sabe quais são essas asas que nos levam ao reino de Deus? Em primeiro lugar, onde é que está o reino de Deus, né? A gente precisa lembrar de Jesus, que o reino de Deus está dentro de nós. Nós vamos conseguir encontrar esse reino de Deus dentro de nós quando a gente conseguir ter as duas asas que nos levam a esse lugar de paz, de amor, que Deus nos concede. Uma asa é a asa da sabedoria, conquistada por meio do amadurecimento intelectual. Essa aqui na Terra a gente tem palmilhado com muita constância. Nos últimos 100 anos a gente progrediu de maneira vertiginosa, como jamais havíamos progredido em um milênio, por exemplo. Essas crianças de hoje têm acesso a muito mais informação do que a geração dos meus pais teve uma vida inteira. Então, em termos de intelectualidade, em avanço em conhecimentos, temos sido constantes e exemplares, mas não temos sido proporcionais em termos de moralidade, em termos de amor. Então, a gente precisa, nesse momento, atentar para a nossa outra asa, senão nós vamos conseguir alçar voo na direção da felicidade real que nos espera. A felicidade verdadeira do espírito, que não é essa que a gente vê aqui na Terra, que é fugidia. Aqui a gente vive momentos, porque ainda temos valores muito invertidos. A felicidade do espírito, ela é perene, pertence a ele. Mas a gente só alcança quando a gente consegue desenvolver igualmente essas asas. E precisamos na Terra, nós todos, aqui nesse momento, encarnados e desencarnados, encararmos a nossa dificuldade moral, que diz respeito à nossa dificuldade em assimilar o Evangelho de Jesus, a viver de maneira amorosa, fraterna, magnânima, misericordiosa para com o outro, que é nosso irmão, que é nosso igual, que é filho de Deus igual a nós mesmos. Essa pessoa aí mesmo que chegou na sua lembrança agora, ela também é filha de Deus. E merece ser feliz igual a nós todos nós, viu? Então a gente precisa conseguir trabalhar a nossa outra asa. E para esse caminho, o amor é o caminho. Gandhi dizia que a paz é o caminho. A paz é o amor vivenciado. É o amor exemplificado na leitura do Denir ali. Por isso que ele dizia que a paz é o caminho. Gandhi, o Mahatma, conseguiu vivenciar isso tão bem, que ele tem uma fala de uma jornalista no final da vida dele, que eu acho tão exemplar. No final da existência dele, ele tinha vivido uma vida inteira, né? Tentando libertar o povo dele do poderio inglês, mas ele viveu num processo de resistência pacífica, que é belo demais da gente aprender, que nada mais é do que a resistência amorosa. É essa que nós temos que aprender a ter na vida também, a sermos resistentes em amorosidade. Não é ser conivente com o erro, é resistir com amor, é ensinar com amor, é exemplificar com amor, é resistir em amorosidade.
Sabe como é isso? Antes da gente falar da entrevista do Gandhi, é o Chico. O Chico, um dia estava falando sobre isso, sobre a resistência amorosa que nós temos que ter nessa vida, o nosso colocar-se com amor na vida. E aí ele falou para uma pessoa assim, porque se não for assim, como seria? Aí a pessoa respondeu para ele assim, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. A pessoa falou assim para ele, mas a pessoa, Chico, tinha que ouvir umas verdades. Aí o Chico falou para ela, mas fale com amor. Aí senão ele precisa ouvir as verdades, porque ele precisa. Daí o Chico falou assim, deixa eu te falar, uma planta também precisa de água. Experimenta jogar água fervente na planta, para você ver o que acontece. É a mesma coisa. Então, nosso resistir amoroso significa tudo que a gente precisar fazer, com ética, com lealdade, com princípios, com virtudes, tem que ser feito, mas com amor. Então, essa jornalista virou para o Gandhi e perguntou, depois de tudo que ele tinha sofrido, vivido, ele tinha sido preso, né, várias vezes, uma situação de banimento. Aí perguntou se ele não tinha mágoa de tudo aquilo, de todo o mal que tinham feito para ele. E ele respondeu, mas não fizeram nenhum mal para mim. Porque tudo que fizeram me ajudaram a ser uma pessoa melhor. Então, essa é a resistência amorosa. É não enxergar no outro o inimigo. Não enxergar no outro um opositor. Não, mas muitas vezes a pessoa que vem nos ensinar alguma coisa. O que é que essa pessoa... A nossa irmã, quando fazia a irradiação, falou da gente irradiar para os inimigos, né? O inimigo não é aquele que vem com arco e flecha ou tacape na nossa direção, não. Nesse tempo nosso, que a gente já passou um pouquinho do mundo primitivo, que a gente está querendo deixar até de ser plano expiatório, podemos entender essa pessoa como aquela que vem diferente. Emmanuel fala dos irmãos diferentes. São aqueles que nos trazem forma de ver a vida diferente, nos trazem um aprendizado diferente, nos trazem a lembrança de que a gente ainda precisa avançar um pouco mais em amorosidade, em perdão e em fraternidade. Essas pessoas virão. Ora, essas também precisam ser acolhidas, que nem o Gandhi falava, com amorosidade. Elas não nos fazem mal. Elas nos ensinam a ser melhores. E elas vêm quando estamos prontos. São os nossos mestres. Às vezes a gente fala aquela frase, quando o aprendiz está pronto, o mestre vem. E a gente fica pensando só num professor. Não. Às vezes na nossa relação humana, na nossa relação interpessoal, ali no nosso dia a dia, virá o mestre. Que é aquela pessoa que traz com ela a lição que nós precisamos aprender. Aquela lição que a gente não quer, mas que a gente precisa. Que é a lição da humildade, que é a lição do calar-se, que é a lição do perdoar, que é a lição do, às vezes, calar, mesmo quando você sabe que saberia menos, talvez pudesse contribuir mais, mas naquele momento precisa silenciar, que é a lição de tentar mais uma vez, que é a lição da paciência também. Então, todos aqueles que vierem na nossa direção trazendo essas lições são mestres, que Deus nos envia para nós sermos pessoas melhores. Aqui, na passagem do livro, sobre o planeta em transição, há uma passagem de João, que é linda, e que diz respeito também ao mundo em transição. Como é que é esse tempo? Olha o que João escreveu no evangelho dele. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Ou seja, veríamos um mundo difícil, né? Ele estava prevendo. E o mundo se alegrará, que muita gente ainda não percebeu o que é que está fazendo aqui, que tudo é, que a festa às vezes é transitória. Mas vós estareis tristes. Vós aqui somos nós que já percebemos que tem que haver um sentido maior na nossa vida. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, olha só. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Como é isso? Num tempo em transição, o que é que a gente tem que lembrar? Um tempo de dor, em que o acicate da dor vem para todo mundo, a professora chamada dor vem para todo mundo de maneiras diferentes, vem como dificuldade material, vem como enfermidade, como dificuldade de relacionamento, vem como solidão, vem como incompreensão, vem como vazio existencial, vem com dificuldade de toda ordem, vem, para cada um vem de um tipo. Mas o que a gente percebe? Que veio para todos. Porque todos nós estamos, nesse momento, passando por essa provação para superarmos. Mas, olha a mensagem de João, vós vos alegrareis. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente precisa ir lá no Eclesiastes de Salomão e ler assim, que o Senhor enxugará do teu olho toda lágrima. O que é isso? É entregar o jugo para o Cristo. Quando ele nos fala que o fardo dele é leve, é isso. Se nós compreendermos a lição de Joana de Cusa, vocês lembram? Joana
cristã, um dia procurou Jesus, que a vida dela era muito difícil. Era só a vida de Joana que era difícil. Ela tinha muitas dificuldades de relacionamento, tinha muitas dificuldades existenciais, e procurou o Cristo. Ela era contemporânea de Jesus. Joana de Cusa foi uma encarnação de Joana de Ângeles. Hoje é mentora de Divaldo Franco. Olha o quilate dessa alma. Procurou Jesus, ela era contemporânea dele, e conversou com ele. E ela aí Jesus falou para ela perseverar em amorosidade, na resistência amorosa. E ela continuou. Aí ela ficou viúva. Vieram momentos ainda mais difíceis, porque além das dificuldades que ela tinha no coração, nos relacionamentos, veio uma derrocada material. E ela, que era uma mulher rica, ela era uma cidadã romana, porque era casada com um romano, se tornou uma ajudante auxiliar doméstica, virou uma empregada doméstica, junto com o filho. E ainda mais as derrocadas materiais foram intensificando na vida dela. E um dia alguém denunciou, porque ela era cristã. E aí Joana foi para a arena. Esse era o desafio dos cristãos, né? Esse era o galardão dos cristãos, o prêmio dos primeiros cristãos. Olha a coragem deles. Iam para a arena para testemunhar Jesus. E ela foi. Olha a promessa que está lá na Eclesiastes. O Senhor enxugará do teu olho toda lágrima. E da gente depositar nos pés do Cristo aquilo que a gente acha que não consegue suportar. Compartilhar com Jesus a nossa dor. Então, Joana foi para a arena. Seria muito difícil estar na arena diante daquela provação. No caso dela, ela seria queimada viva. Era a diversão dos romanos. Ou jogava para as feras ou queimava, dependia do dia. Nesse dia, queimava viva a Joana e outros cristãos. Junto com Joana estava o filho dela. O filho muito amado. E aí, só quem é mãe ou pai, vamos reconhecer que os homens já avançaram. Até alguns anos atrás, a gente falava assim, só quem é mãe, agora a gente já percebe. Precisamos reconhecer, meninas. Só quem é mãe ou pai consegue entender um pouco do que é o amor de Deus por nós. Um pouco. Podemos dizer, sem medo de errar, que o amor que mais se aproxima aqui na Terra, ainda estamos em estágio expiatório, né, gente? Do amor de Deus é o amor que se sente por um filho. Porque é o amor que é incondicional. Não encontra condição, né? Não é assim, se chover amanhã, não sou mais sua mãe, sou ex-mãe, eu sou ex-pai. Não existe, né? É a condição que não existe de ex-mãe e ex-pai. Então Joana estava ali com o filho. Vocês imaginam que já devia ser difícil? Difícil não, superlativamente difícil. Passar por aprovação daquela, mas com o filho, eu acredito que era o coração sangrando, né? E ela foi com o filho. Nós estamos lembrando do quê? Do Eclesiastes, né? Que o Senhor enxugará do teu olho toda lágrima. Vamos lembrar disso num tempo em transição, porque a dor não é só nossa, a dor está vindo para todos. E que nós precisamos compreender que é só um processo que passa, e que passa mais rápido do que a gente imagina. Que o dia de amanhã, como diz Emmanuel, vem perto. Então, lá se foi Joana para o sacrifício. Presa no madeiro, colocaram as folhas em volta dela e iam atear fogo, o soldado, do lado dela, o filho, na mesma situação. Preso no madeiro, debaixo dele, a lenha, vamos atear fogo nos cristãos. No momento que ia atear, essa história é contada em Boa Nova por irmão X, recomendo que leiam esse livro, que é maravilhoso. Nos conta do Evangelho de Jesus, de passagens que não estão nos evangelhos dos 4 evangelistas. E aí o soldado perguntou a ela, então, ofereceu para ela, afinal de contas ela tinha sido casada com um cidadão romano, falou para ela, se você abjurar, nós a libertamos agora, a você, a teu filho. Abjurar significa dizer assim, não acredito em Jesus, não, Jesus foi uma falácia, não existiu, não foi o Filho de Deus, não me disse do caminho, da verdade, da vida, abjuro. Perguntou a ela, e ela naquela fé absoluta, na certeza de que Jesus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, ela baixou a cabeça e disse que jamais abjuraria. E aí o soldado ficou espantado com o tamanho daquela fé. Gente, se a prova não fosse pequena, o filho ainda virou para ela e falou assim, abjura, mãe, abjura por mim, que sou teu filho. O menino era jovem demais para ter a fé igual a da mãe, né? Vocês imaginam que é ouvir isso de um filho? E aí, nessa hora, Joana chorou. Abaixou os olhos e chorou, porque era dor demais para ela. E aí o soldado ainda estava muito longe de trazer o Evangelho de Jesus para o coração, né? Quem sabe éramos nós, no nosso passado encarnatório. Quando a gente se assustar com aquilo em que a humanidade já foi capaz de fazer, vamos pensar que talvez tenhamos sido nós. Porque Emmanuel nos fala também que hoje, do jeito como nós estamos, nós somos infinitamente melhores do que fomos no passado. Então nós precisamos olhar para nós também com amor, com amorosidade, porque hoje a gente não é mais capaz de fazer isso, graças a Deus. Então já melhoramos muito, muito mesmo.
Estamos até nos candidatando a entrar no mundo regenerado. O soldado, nesse momento, riu e falou para ela, mulher, então foi só isso que seu mestre te ensinou? A morrer queimada? E deixar seu filho ser queimado? E aí Joana, chorando, olhou para ele e falou assim, não, soldado, meu mestre me ensinou também a vos amar. E aí, nesse momento, ele colocou fogo no filho dela. Quando ele fez isso, e as chamas começaram a crepitar, então Joana baixou os olhos e chorava. Nesse momento, uma luz intensa na frente dela, muito grande, e ela achou que era uma nova fogueira que tinham acendido para ela, mas não era. Era Jesus. Ela levantou os olhos, olha a mensagem, e o Senhor enxugará do teu olho toda lágrima. Essa é a mensagem que nós temos que ter no nosso coração nesse tempo de transição. Jesus olhou para Joana e falou assim, calma, Joana, sou eu que estou aqui. Vim buscar a ti e a teu filho. Então, teve o mérito de ser recebida por Jesus, ela e o filho. Durou muito? Não. Durou só um momento de aceitar a aprovação, e no momento seguinte já tinha passado. Posso garantir isso? Posso. De onde que eu tiro isso? Do livro Joana d'Arc Médium. Joana d'Arc foi queimada viva. Joana d'Arc era médium. No mês de maio, como esse mês de maio, devia fazer uma lua linda, como está fazendo hoje, do ano de 1496, Joana d'Arc foi queimada viva. Joana era uma menina, era uma médium. E porque ela via espíritos e ela ouvia espíritos, ela levou o país dela, que era a França, a se libertar da Inglaterra, que oprimia o país naquela época. A França liberta entregou Joana ao Santo Ofício, que era a Inquisição na época, porque Joana via espíritos. E aí, no último diálogo da Joana com o inquisidor, há frases muito marcantes. Uma delas é porque Joana era analfabeta, e o inquisidor perguntou para ela assim, como é que você é uma mulher analfabeta? Ela tinha 20 anos. Quando ela libertou a França, ela tinha 18. Como é que você é uma mulher analfabeta, acha que consegue falar com espíritos iluminados? Porque ela dizia que falava com São Miguel, com Santa Catarina, que eram santos da igreja. Na verdade, almas de alta estirpe, né? E Joana, ignorante das leis do mundo, que ela era analfabeta mesmo, ela virou e falou, sabe por quê, Senhor? Ela falava com o bispo. É porque eu leio nos livros de Deus. Eu recomendo que o senhor leia também nos livros de Deus. Da mesma forma como Joana foi convidada um dia a abjurar, Joana d'Arc também, duas Joanas, né? Nada tem a ver uma com a outra, mas uma história parecida. Joana d'Arc também foi convidada a abjurar. A Inquisição perguntou para ela, fala que é mentira, que nunca teve espírito nenhum conversando com você, que nunca teve alma nenhuma te guiando, e a gente liberta da sentença pior, que é ser queimada viva. E ela falou, jamais, jamais negarei, porque foram as vozes e foram os espíritos que me guiaram durante toda a minha longa vida de 20 anos. Então, Joana foi escoltada por 400 soldados e foi queimada viva. Como eu posso dizer que Joana de Cusa, lá atrás, não sofreu? Porque Joana d'Arc depois volta como espírito e fala para Leon Denis. A primeira pergunta, Leon Denis, o filósofo do espiritismo nascente, que dividiu com Kardec a tarefa, Kardec foi o codificador, e Leon Denis, na sequência, fez a parte filosófica do espiritismo. E tem esse livro, que ele recebeu mensagens dela, e ela fala. Ele perguntou para ela a primeira pergunta, porque a morte, em sendo queimada viva, que foi a morte de muitos cristãos, e foi a morte de Joana d'Arc também, pela Inquisição, nos assusta, né, um ser humano ser queimado vivo. E ele perguntou para ela, doeu? Doeu? E ela fala, a minha vontade de provar que os espíritos existem era tão grande que me sustentou até o momento em que as chamas alcançaram meu corpo. Nesse momento, eu recebia eflúvios caindo do céu, tão intensos que eram como água, e eu não senti nada. Por isso é que eu estou falando. Que a dor que a gente sente na vida, nós não vamos ser, né, queimados vivos, se Deus quiser, não, graças a Deus, não. Mas a dor nos desafios da nossa vida é só um momento da aceitação com resignação e o esforço para superar. E o esforço para superar diz respeito também à nossa sabedoria. De fazermos a oração de Francisco de Assis, parece que não é dele, mas ele falava e acabou sendo atribuída a ele. Que é assim, ó. Senhor, me ajuda a ter bastante coragem para lutar diante dos desafios. Muita coragem. Gente, é a coragem para a gente não ficar parado, esperando que as coisas aconteçam, sem que a gente faça nada. Não é isso que Deus espera de nós. Levanta e anda, meu filho. Essa é a espera de Deus, é a mensagem de Deus para nós. Então, a oração, que é atribuída a Francisco de Assis, diz assim, Senhor, ajuda-me a ter bastante coragem para lutar, para buscar a superação, para ir além, para ir até onde minhas forças conseguem. Mas, Senhor, me dá também resignação e calma e tranquilidade e sabedoria para entender aquilo que eu não consigo mudar. Aquilo que eu não consegui modificar, então apacenta, Senhor, no meu coração. Me dá calma
e tranquilidade para compreender o que eu não consigo mudar e mudar o que tem que ser mudado. Essa é a nossa postura no mundo em transição. É buscarmos sempre a conexão da prece, que vai nos deixar em conexão com quem nos ama, que está do outro lado da vida, sempre, 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 com Jesus, nosso irmão maior, para nos dar o entendimento, que é a sabedoria, daquilo que eu consigo mudar e daquilo que eu não consigo. Onde eu conseguir mudar, eu vou me mover. Tem uma oração budista também que fala, se eu me movo, o universo se move. Verdade? Então, precisamos buscar um mundo difícil desse, diante das provações que vêm para a nossa vida, e a coragem para a gente se levantar no dia que nasce, levantar junto com o dia, acreditando que será o melhor dia da nossa vida. Vamos fazer transformação com o coração sereno. Que aquilo que não for possível, por aquilo que não for possível, se vierem as lágrimas, o Senhor enxugará do nosso olhar toda lágrima. E a obra diz assim também. Entretanto, sob essas alegorias, né, que chamam de Apocalipse, né, Armagedon, dá um sentido místico para a palavra que não é verdade, é apenas um momento de transição, de mudança. É isso. Grandes verdades se ocultam nesse momento. Há, primeiramente, calamidades que são esperadas, né, elas vêm acontecendo, desencarnes coletivos, tudo isso é verdade. E era previsto. E há também, por toda a terra, o que é esperado nesse momento, é a difusão do Evangelho de Jesus, restaurado em toda a sua pureza. A gente precisa fazer frente aos momentos difíceis com o Evangelho, resgatado na pureza. Não o Evangelho que nós, como humanidade, transformamos. Teve um momento em que o ser humano, após os primeiros 3 séculos do cristianismo nascente, que foi lindo, juntou religião com política. E nós não conseguimos compreender que a política é dos homens. E que a gente não podia juntar uma coisa com a outra, porque a religião ia conquistar o terreno do nosso coração. É lindo que a gente leve os valores da religião para a política, porque o homem é um ser político. Se a gente conseguir levar, é o desafio, né? Para as relações sociais, para as relações políticas, para as relações humanas, os valores que são intrínsecos ao Evangelho, viveremos num mundo regenerado, certamente. Mas a gente não pode juntar as duas coisas, que foi o que a gente errou em termos de humanidade. Então, naquele momento, a gente deixou de viver o cristianismo na sua pureza, que é o que a gente precisa conseguir vivenciar nesse momento. A mensagem é da gente conseguir fazer frente nesse momento a tantas dificuldades com Jesus. É um momento solitário, um momento doloroso, mas é um momento que os apóstolos viveram também, lá atrás. Jesus avisou para eles que ia embora. Estava perto do momento do Gólgota. Jesus avisou que ele ia embora. E aí Pedro teve medo. Gente, que graça! Jesus escolheu como discípulos pessoas como nós mesmos. Pessoas comuns. Tinha um pescador, tinha um cobrador de imposto, que seria hoje um servidor público. Tinha também um lá que era bastante letrado, que foi o que confundiu tudo, né? O das moedas. Tudo bem, às vezes a gente confunde, né? A intelectualidade assoma e tenta racionalizar as coisas e não dá certo. Mas a questão é que Jesus escolheu para os discípulos pessoas comuns, para serem os amigos dele na missão, né? E que lindo, como essas pessoas conseguiram se transformar. Quando Cristo falou que ia embora, Pedro teve medo. Teve tanto medo do que viria, né? Dos anos que viriam. Como a gente, às vezes, tem medo dos anos que vão vir. Dos anos em que estamos. Temos medo dos desafios. Igualzinho. Aí o Pedro colocou a cabeça no ombro dele e falou assim, Jesus, fica conosco. A noite começa e nós temos tanto medo. Aí Jesus sorriu e falou para ele que ele ia. Que ele tinha que ir para o Pai. Mas que ele ia voltar de uma maneira diferente. Que ele mandaria para todos nós o Consolador. Que ele ia lá pedir para o Pai, que devolveria a nós o Evangelho na forma do Consolador. O Consolador de Jesus ia nos lembrar tudo que Jesus tinha falado e ainda mais. E esse Consolador ia ficar conosco até o fim dos tempos. Ou seja, ia ficar conosco para sempre. Tem muita gente aí fora esperando o Consolador. Nós que estamos no Espiritismo sabemos que o Consolador já veio. E que são as verdades reveladas pelos Espíritos. Não por um Espírito só, mas por uma pleiade de Espíritos que veio e trouxe a Kardec. Uma pleiade liderada por Jesus, que veio e trouxe para Kardec as verdades. O Consolador prometido é o próprio Espiritismo, que vai ficar conosco para sempre. E o consolo que ele nos traz são as verdades. A compreensão de que ninguém morre. Que a gente prossegue aqui ou acolá, nesse lado da vida do outro, como nós somos mesmos. Que as pessoas que nós amamos jamais se apartarão de nós, permanecerão ligados por vínculos do coração conosco, aqui
ou do outro lado da vida. O Consolador nos diz também que há muito mais formas de vida do que a gente imagina nesse universo imenso. Nos diz também que coisa linda é que Deus não nos pune para os nossos erros. Deus não é um ser tirânico, ao contrário, nosso Pai. Nosso Pai. Jesus nos ensinou isso, né? Quando ele fez a oração no Pai Nosso. Quando ele ergueu a mão para o céu e ensinou a orar, e falou assim, Pai Nosso, foi a primeira vez na história da humanidade que alguém se dirigiu a Deus como Pai. E a partir do Cristo a gente aprendeu que Deus é nosso Pai. Então o Consolador veio para nos dizer que esse Deus não nos pune, ele espera de nós correção no comportamento. E para isso nós vamos ter a eternidade, em diversas experiências vividas, chamadas encarnações. Então o Consolador vem para consolar o nosso coração. E vai ficar conosco para sempre. Ninguém vai nos tirar as verdades, o consolo que ele nos traz. E então é esse evangelho, resgatado em sua pureza primitiva, que vai nos ajudar nesse momento a fazer frente às dificuldades do mundo. Não temos outra arma que não essa. Vamos lembrar de Gregório? Gregório, lá no livro Libertação, de André Luiz, era um espírito muito difícil. Coordenava uma falange nas trevas. E as falanges dele vinham para a terra para obsidiar muitas pessoas que sintonizavam com esses espíritos. Porque se elas não sintonizassem, não haveria obsessão. Tá bom? Vamos abrir um parênteses para falar disso? Às vezes a gente quer ir para a casa espírita para acabar com a desobsessão. Vamos educar o nosso coração? Primeiro, a gente se educa. É o primeiro passo. Então, Gregório, lá nas trevas, lá onde ele estava, coordenava muitos espíritos que estavam afinizados com ele. Gregório era um espírito trevoso, um espírito difícil. Deus pune? Não. Gregório estava lá. E ele iria, um dia, sim, resgatar todas as dificuldades que ele tinha ocasionado aos outros. E ele estava lá. E um dia, olha, uma alma muito próxima a ele percebeu que ele estava cansado daquilo. Porque o mal cansa. É só o bem que é eterno. Tudo passa nessa vida, tudo. Tudo é transitório, inclusive o mal. O mal, como a gente chama de mal, é apenas a escuridão. O que é a escuridão? É a ausência de luz. Quando a gente acende a luz, está tudo claro. O mal é a mesma coisa. O mal é o lugar do coração, sombra, onde não se jogou luz ainda. Então, Gregório estava lá nessa condição, faltando jogar luz. Tinha uma alma que muito o amava, que era a mãe dele. Matilde, o nome dela. Uma alma bastante evoluída que o observava de onde ele estava. Olha que ela não interferiu no livre-arbítrio. O Consolador nos traz isso também, o respeito de Deus por nós. Chama livre-arbítrio isso, né? O caminho que a gente quer trilhar. Mas o bem nos espera, porque o bem é a nossa destinação. Emmanuel fala isso. Que o bem é a nossa destinação, afinal. Então, Matilde observava Gregório. E um dia ela percebeu no filho amado, depois de alguns séculos, em que ele estava lá naquela tarefa reiterada de maldades, podemos falar assim, ela percebeu nele um tédio, um vazio existencial naquele espírito. Já não tinha mais graça ser quem ele era, ele queria outra coisa. Era o momento de jogar luz naquela falta de luz que era o coração dele. E aí, então, eu estou no trabalho, não vou fazer spoiler do livro, vou contar a história, não. Vou falar só a parte de Gregório, tá? E vocês vão prometer que vão ler o livro, que é lindo, vale a pena. E aí tem um momento, olha, a gente não tem que... As armas que nós vamos usar no mundo de expiação são armas amorosas, tá bom? A couraça que nós vamos usar é a couraça do amor, é só essa. É com essa também que Matilde vai lá buscar Gregório. Depois de todo um processo, alguns espíritos vão na frente, tentam preparar terreno. Quando, enfim, ele percebe que havia ali, entre aspas, uma cilada, que eles queriam buscá-lo para um outro caminho agora, chega de caminho escuro, ele, então, percebe aquilo, era uma cilada, havia vários espíritos de luz perto dele. Como assim? Vocês estão aqui? Aí ele saca uma espada. Olha a ilusão. Aí vem andando Matilde. E, a princípio, ele não reconhece que era a mãe que ele também amava, mas tinha muito tempo que ele não via, e achava que ela nem se lembrava mais dele, ele se sentia só. E aí, quando ele olha para aquele espírito altamente iluminado, completamente iluminado, ele ergue a espada, e, em uma posição de desafio, e pede para ela se armar também para um duelo. E ela sorri, uma alma extremamente amorosa. Olha a resistência amorosa de Gandhi. Olha a lição da resistência amorosa que Jesus nos convida. Ela fala, como assim, meu filho? Aí ele fala, pega a sua arma para a luta. Ele ainda não tinha reconhecido que era ela. Ela estava um pouco distante. Quando ela chegou mais próximo, aí ela falou para ele, Gregório, meu filho, a única arma que eu tenho é o amor, que invade o meu coração, que sai do meu coração, é o amor com que eu sempre te amei e sempre vou te amar. Aí, naquele momento, que coisa linda, André Luiz nos narra, uma alma extremamente trevosa, era um obsessor de altíssimo quilate, cai no chão e começa a chorar como um bebê.
Ele não acredita que ele era tão amado assim por uma alma tão linda. E ela abraça ele, como se abraça uma criança, acaricia os cabelos dele e fala que chega agora, chega. Vamos amar agora. E acabou. Ali acabou. Acabou o reinado das trevas, de um líder trevoso. Onde que ele acabou? Numa resistência amorosa. Então, nesse momento difícil, nossas armas serão o amor. Nós estaremos armados somente disso. De uma resistência amorosa, pacífica, porque o amor é o caminho. É isso que nós vamos usar no mundo difícil. É o nosso coração cada vez mais educado em bases amorosas. Cada vez mais ético, cada vez mais verdadeiro, cada vez mais caridoso, cada vez mais magnânimo. Quando os mestres vierem na nossa direção, cobrando de nós novo aprendizado, aprenderemos. Como o bambu, né? Sabe a lição do bambu? É bonito demais, né? Vem a tempestade e as árvores grandes quebram. O bambu não quebra. Tem bambu no Oriente, tem grandes tornados no Oriente, ele não quebra, porque ele é flexível, ele dobra. Então, quando as lições vierem, nós vamos aprender com elas. Vamos abaixar a cabeça, vamos compreender a lição e sairemos dela cada vez melhores, cada vez mais renovados, em bases amorosas. O que mais? Para pensarmos sobre o mundo de expiação, tem também uma passagem de Mateus, falando sobre esse tempo, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, num tempo de disputas, né, humanas, e haverá fomes e pestes e terremotos. Um tempo difícil, um tempo de transição planetária. No entanto, quem está no comando dessa nave é Jesus. Veio uma mensagem linda, linda de Eurípides Barçanufo, psicografia de Sueli Caldas Schubert, falando para a gente não ter medo do mundo em transição. Porque o planeta, olha a frase que Eurípides usa, Eurípides que coordena aqui o trabalho do sábado à noite. Deixa eu abrir um parênteses para contar de vocês. Eurípides foi o espírito que chamou Maísa Braga um dia, há 43 anos, para fazer palestra sábado à noite. Não tinha naquela época palestra sábado à noite. E aí, naquela época tinham 10 pessoas, ela já contou essa história para vocês, né? Quando ela terminava de fazer a palestra e ia fazer o passe, 5 levantavam para o passe. Então, dos 10, 5 eram passistas. E aí, seu Eurípides um dia apareceu para ela e falou com ela que tinha que fazer a palestra no sábado à noite, na Comunhão Espírita de Brasília. A comunhão era muito diferente naquela época. E aí ela falou assim, sim, mas para quem? Porque naquela época ela era uma menina, ela tinha 18 anos, e aí ela achou que ninguém viria sábado à noite ouvir sobre o Espiritismo. E aí ele falou para ela assim, os meninos virão, os meninos virão. É por isso que até hoje, José Grosso, que orienta a palestra da Maíse, quando está aqui, fala para ela, dê boa noite aos meninos. E ela falou, e meninos? É por isso que o seu Eurípides lá atrás um dia falou para ela que os meninos virão. Os meninos somos nós todos. Quando ele falou para ela que os meninos viriam, ela perguntou, por que meninos? Aí ele falou para ela, é porque só ontem mesmo, a noção do belo, da verdade, o Evangelho de Jesus chegou ao nosso coração. Então, por isso que nós somos meninos. Então, nesse momento em que há tanta turbulência no nosso coração de menino, possamos também lembrar de Jesus no barco, para a gente não deixar o nosso coração turbado. Tem uma mensagem no Evangelho que é não se turbe o vosso coração. Vamos lembrar do barco. Depois eu conto de Eurípides. Jesus dormia no barco. E veio a tempestade. Jesus estava no barco. Mas ainda assim os apóstolos tiveram medo. Somos nós, às vezes, né? Por que o barco? E Eurípides mandou mensagem para Sueli Caldas Schubert, dizendo que o mundo não é uma nau, uma troca. Ou seja, não é um barco à deriva. Não é um Titanic afundando. Ele fala assim na mensagem, à frente desse barco sempre esteve o Mestre Jesus. Então nós, meninos, né, no Evangelho de Jesus, pequenos aprendizes, porque só ontem o Evangelho de Jesus chegou ao nosso coração, vamos lembrar do barco em que Jesus dormia e os apóstolos tiveram medo. Se a gente pensa assim, como que eles tiveram medo? Jesus estava lá, vamos pensar em nós também. Como que a gente tem medo? Jesus está aqui. Como diz Eurípides, quem guia essa nave é Jesus. Quem está na frente dessa nau, que é a terra, é Jesus. Quem que é o grande timoneiro da nossa vida é Jesus. Então a gente não precisa ter medo. Naquele episódio do barco, Jesus acordou, porque os apóstolos estavam apavorados. Mestre, nós vamos morrer afogados e tu dormes? Aí ele levantou e deu um comando e acalmou as forças da natureza. Vamos pensar na nossa terra também como um grande barco, onde todos nós somos a tripulação. Todos nós. Se estamos na terra, é porque nós merecemos viver na terra. Nosso coração nos liga à terra. Então, precisamos amar também um pouco esse lugar onde nós estamos e crescer um pouco mais em fé. Entender que na frente desse barco, o timoneiro é Jesus,
Sempre foi, nunca deixou de ser e não vai deixar. Não vai nos abandonar. Não falou que vai ficar conosco para sempre? Meu tempo está acabando e eu queria terminar contando uma historinha de amor no coração, de amorosidade. Vou terminar contando uma história, depois vou ler uma poesia para vocês que é linda também. Eu quero contar para vocês uma história sobre resistência amorosa, que é a lição do Poesia de Expiação, e que é muito simples. Porque quando a gente começou a palestra dizendo que as transformações que a gente tem que fazer, o tijolinho que a gente tem que colocar no muro, o legado que o filósofo Sérgio Cortella nos cobra, não precisa ser muito, né? É alguma coisa. Então, talvez vocês já conheçam essa história, mas vale lembrar. A vozinha queria muito branco, muito mesmo. Fez muito esforço e comprou um tapete para a casa dela. Para comemorar a chegada do tapete branco em casa, ela chamou os filhos que trouxessem os netos, que ela ia fazer um almoço para comemorar o tapetinho branco que ela tinha comprado. E foi um almoço muito feliz naquele domingo. Todos juntos, família reunida, foi um almoço maravilhoso. Quando acabou, a vozinha foi à cozinha buscar o mel, que era com o qual ela ia adoçar a sobremesa, que era banana. Foi buscar o mel. A netinha, que era pequenininha, muito danadinha, correu junto com a avó, falou, vovó, eu ajudo. E a vozinha falou, tá bom. Aí deu o pote de mel para a pequenininha carregar. E a menina, correndo, atabalhoadamente na frente, muito feliz porque estava ajudando a vozinha, tropeçou na franja do tapete novo, do tapete branquinho. Caiu e jogou o pote de mel no tapete branco. A menina ficou tão apavorada, porque ela sabia que todo mundo tinha se reunido para ver o tapete branco da vovó. E o que ela tinha feito? Tinha jogado o pote de mel no tapete. Quem é dona de casa sabe que tirar mel de tapete é esforço perdido. E aí a menininha ficou tão apavorada, ficou aquele silêncio na família. Olha a resistência amorosa. A vozinha abraçou a netinha e falou, querida, não se preocupe. A menininha já estava tremendo, quase ia chorar. Ela falou, meu anjo, eu pego outro mel pra gente. E foi lá dentro buscar o mel. Essa é a resistência do nosso coração no mundo difícil. É a gente entender que o que tem valor mesmo, de verdade, são as pessoas. O resto, tudo é acessório. É tudo cenário. O que tem valor de verdade, que precisa ligar, nortear a nossa vida, são as pessoas. Porque as pessoas é que são os presentes. Quando chegarem as datas festivas da nossa vida, nossos aniversários, o Natal, vamos lembrar que o que tem valor de verdade, que é essencial, são as pessoas. Elas é que são os presentes que Deus manda pra gente. Então, nós teremos nessa vida, por elas e por nós, uma resistência cada vez mais amorosa. Se o mel cair no nosso tapete, nós vamos abraçar quem derrubou o mel e vamos prometer que a gente vai buscar outro mel. Agora eu vou ler a poesia, para a gente encerrar, tá bom? Lembrando que o mundo em transição nos pede amor, né? Então, eu vou declamar para vocês Coríntios 13. Coríntios 13 adaptado. Vocês lembram que é Coríntios 13? Foi uma carta que Paulo de Tarso mandou aos coríntios. A comunidade de Coríntios estava brigando muito, estava se desentendendo. E ele mandou para lá uma carta. É um capítulo 1, versículo 13, chamado Coríntios 13. Aliás, ao contrário, é a primeira epístola, capítulo 13. É o poema. Eu adaptei porque ele é longo e a gente vai lembrar de maneira curta. Mas ele fala da nossa resistência amorosa, tá bom? Que é o que nós vamos ter nesses tempos de transição. Diz assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um símbolo que retine. Tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se entre nós não existir o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não tiver o amor. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu era menino, eu via as coisas como menino. Eu falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino. Mas agora que eu cheguei a ser homem, deixei para trás com as coisas de menino. Porque agora vemos em parte, mas então veremos face a face. Porque é só o amor que conhece o que é verdade.
ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. Obrigada, gente.